iniciar um novo conceito, que é esse conceito de óptica. Os princípios e as leis da óptica geométrica, formulados por Descartes, 1596 a 1650, permite compreender a formação de imagem em espelhos planos esféricos em lentes, o funcionamento da lupa, da luneta, da máquina fotográfica, do microscópio. A gente vai ver os princípios, tá? Basicamente da reflexão da luz, como que uma imagem é formada dentro de uma câmera fotográfica. Ah, pessoal, mas a câmera digital, mas o princípio é o mesmo, tudo bem? Com o estudo das reflexões luminosas, você poderá compreender a fibra óptica, que revolucionou as telecomunicações e as técnicas de microcirurgia com raio laser. Se der, a gente ainda vai chegar nesse ponto, tá, gente? Conceitos. Denomina-se luz ao agente físico responsável pelas sensações visuais. Luz não é claridade. Ah, tá claro, tá com luz. Não, luz é um conceito físico que gera uma sensação visual. Por que eu enxergo uma parede? Por que eu enxergo uma cadeira? Ah, por que eu enxergo? Não, é devido ao conceito luz. Porque uma parede, uma cadeira são corpos opacos, eles refletem a luz. Devido a essa reflexão, essa reflexão da luz, é que a gente consegue ver esses corpos. Todos os corpos visíveis são fontes de luz e podem classificar-se em fonte de luz própria ou secundária. Fonte de luz própria ou corpo luminoso são os corpos que emitem luz própria. Exemplo, o Sol, as estrelas, a chama de uma vela. Quando você acende uma vela, a vela por si só ela emite uma luz, ela não precisa de ninguém. Então ela na verdade, é um corpo que emite luz própria. O Sol também é um corpo que emite luz própria. Quando você acende a lâmpada e essa lâmpada começa a iluminar aquele ambiente, também posso classificar como uma luz própria. Porém, algumas dessas fontes primárias de luz são permanentes. Por exemplo, o Sol. O Sol, enquanto outras são temporárias. Só um minutinho, tá, gente? Enquanto outras são temporárias, como a chama de uma vela. Tanto, observe, quando você acende uma vela, a vela, enquanto ela estiver queimando ali o pavio, ela está gerando o quê? Uma luz própria. Ela, na verdade, é uma luz primária, tá? Ela não depende de nada, como no caso. Porém, o Sol é permanente e a vela é o quê? Temporária. Se no fenômeno em estudo as dimensões da fonte fossem desprezíveis, ela será chamada fonte pontual. Por exemplo, eu estou analisando o Sol, né, como uma fonte de luz. Ela é uma fonte o quê? Pontual, porque sua massa não me interessa. Me interessa a luminosidade que ela gera. Porém, se eu levar em consideração a massa do Sol, a dimensão, aí eu vou dizer que ela é uma fonte o quê? Extensa, porque eu estou levando em consideração toda aquela massa que envolve o Sol. Então, pontual, quando eu desconsidero a massa, só me interessa o efeito luminoso. E corpo extenso, quando eu, além de eu estar considerando a luminosidade, estou considerando também o quê? A extensão do corpo. Fonte de luz secundária ou corpo iluminado. São os corpos que refletem a luz que recebem de outros corpos. Por exemplo, a Lua. A Lua reflete o quê? No caso ali, ela está refletindo a luz que vem de quem? Do Sol. Quando você tem uma sombra projetada, também, como eu estou botando aí no exemplo, o que você tem também? Você tem um corpo de luz o quê? Secundário. Porque ali, aquela sombra ali, está sendo secundária, está formando uma imagem devido à luz que está batendo o quê? Na mão. Podemos também classificar os corpos de acordo com o comportamento da luz, que indica sobre eles da seguinte forma. Corpos opacos são corpos que impedem a passagem da luz. Nos meios opacos, a luz não se propaga. Esses meios absorvem e refletem essa luz. Existem inúmeros meios opacos, como madeira, papelão, tijolo, a camisa. Então, todo aquele corpo. Por que então eu vejo a cadeira? Porque ela é um corpo opaco, ela reflete a luz. Nisso que ela reflete a luz, eu consigo ver a dimensão dela, eu consigo ver o corpo.
Corpos transparentes são corpos que se deixam atravessar totalmente pela luz. Os meios transparentes são meios em que a luz o percorre em trajetória bem definida, ou seja, a luz passa por esse meio regularmente. E o único meio que pode ser considerado transparente de fato é o vácuo. Alguns meios sem ser o vácuo podem ser considerados meios transparentes, porém, quando em pequenas espessuras, como a água, o vidro liso. Só que o vidro ainda tem uma refração da luz, mas por ele ser tão pequeno, a gente considera ele transparente. Por exemplo, se você está vindo distraído, coloca um vidro liso na sua frente, você não percebe, você acaba tombando no vidro. Por quê? Porque ele é um corpo transparente. Nesse caso, a refração da luz é tão pequena, tão baixa, que a gente considera ele como um corpo transparente. Os corpos transparentes permitem a visualização nítida de um objeto através deles. É o que eu estou falando do vidro, numa determinada espessura, você consegue ver depois dele. Já os corpos translúcidos são corpos que se deixam atravessar parcialmente pela luz. Nos meios translúcidos, a luz não passa por eles com tanta facilidade como nos meios transparentes. Sua trajetória não é regular. Esse tipo de meio tem mais exemplos como papel manteiga, vidro fosco, as nuvens. Observação: os corpos translúcidos fazem com que os objetos vistos através deles não possam ser identificados. Por exemplo, quando você põe insufilme no vidro de um carro, dependendo do tom do insufilme, você pode ver uma silhueta de uma pessoa, mas você não consegue identificar quem está lá dentro. Quando você pega, por exemplo, um vidro canelado, ele também pode ser considerado um corpo translúcido. Por quê? Você vê uma pessoa, mas você não consegue ver com nitidez. Você vê uma pessoa, mas não consegue ter a formação da imagem nítida. É isso que ele está falando sobre o corpo translúcido. Com isso a gente vai falar da velocidade da luz. A velocidade da luz no vácuo assume os seguintes valores. Velocidade no vácuo, 299.793 km por segundo. Já a velocidade da luz no ar equivale a 299.700 km por segundo. Observe que a velocidade da luz no vácuo é maior do que a velocidade da luz no ar. Com bons resultados, podemos admitir, para efeito de cálculo, a gente considera a velocidade da luz no vácuo a mesma no ar, que é de 300 mil km por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo, ou simplesmente 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. A luz se propaga no espaço interestelar e também no vácuo, isto é, para a propagação da luz não há necessidade de matéria. Por quê? Quando você fala no som, o som ele depende de um meio material para se propagar, porque através da vibração das moléculas é que a gente percebe o som. Tanto é que quando um astronauta vai para o espaço, né, ali aquela parte estratosfera, aquela parte mais afastada, né, espaço sideral, um astronauta pode estar do lado do outro, grudado no ouvido, gritar e não vai escutar. Por quê? Porque o som não se propaga num meio que não é material, e o vácuo é a ausência de matéria. Porém, ele consegue ver qualquer luz. Por quê? A luz se propaga independentemente do meio, ser material ou não. Daí eu ter colocado que a propagação da luz não há necessidade de matéria. Tá? A velocidade da luz no meio material depende do tipo de luz que se propaga. Para cada tipo de luz no meio material, a velocidade de propagação é diferente. A velocidade da luz no vácuo é uma das componentes de maior importância na física e não pode ser ultrapassada por nenhum outro movimento existente na natureza. Ou seja, a maior velocidade na natureza que nós temos é a velocidade da luz. O jato ultrassônico ele quebra a barreira do som, a velocidade do som, mas ele não consegue atingir a velocidade da luz. A velocidade da luz no vácuo, aí eu coloquei em ordem decrescente de velocidade, nós temos a velocidade, ela vai luz vermelha, luz alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. Ou seja, a mais forte
ou seja, ela se propaga com maior velocidade na luz violeta e ela se propaga com menos velocidade na luz vermelha, tá? Dessa forma, gente, hoje eu só vou dar isso. Eu quero que vocês copiem essas definições no caderno, tudo bem? Como é muita coisa para copiar, eu não vou passar mais nada. A todos, uma boa aula!